Bem, boa tarde a todos. Nos encontramos mais uma vez no ciclo de palestras voltados para a odontologia na atenção básica, aqui no Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Universidade Federal do Ceará. E o tema que nós propusemos para a discussão hoje é o que traz a respeito das recomendações do Ministério da Saúde sobre a utilização de fluoretos no Brasil. Essa utilização leva em consideração aspectos voltados para a saúde pública, saúde coletiva, e que nesse momento nós introduzimos o assunto, fazendo também um convite aos profissionais da atenção básica, da odontologia, das equipes de saúde bucal, a se fazerem presentes em mais outros 4 momentos em que nós fecharemos esse ciclo voltado exclusivamente para a parte de fluoretos. A justificativa do tema é exatamente trazer para a comunidade, para o serviço propriamente, quais são os documentos e as recomendações oficiais do Ministério da Saúde a respeito de temas voltados para a atenção básica. E com esse intuito, logicamente, aproximar esses profissionais dessas recomendações. Apesar das publicações, muitas vezes muitos profissionais não têm acesso e julgam ter dificuldade em relação ao tempo para fazer esse tipo de leitura e estudo a partir dessas recomendações. Então, a nossa justificativa é exatamente facilitar para esses profissionais o acesso a esse tipo de documento, uma leitura crítica, uma discussão que possa realmente ativar seus conceitos a respeito desses temas, no sentido maior de trazer uma atenção básica de qualidade para as comunidades que são atendidas por esses profissionais. Eu sou Patrícia Oliveira, cirurgiã dentista, doutoranda em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, e ficarei disponível, inclusive por e-mail, posteriormente, para os questionamentos que se fizerem necessários. Essa primeira parte, nós fazemos praticamente um convite maior, voltado para esse nosso interesse dessa temática, que é trazer realmente a parte de recomendações desses fluoretos. Eu inicio a nossa conversa trazendo o documento oficial do Ministério da Saúde, que se trata do Guia de Recomendações para o Uso de Fluoretos no Brasil, tá? É exatamente um manual técnico voltado para essa temática. Hoje, a nossa parte 1, nós vamos adentrar propriamente, fazer uma breve apresentação sobre o nosso tema, alguns aspectos históricos voltados para a utilização desses fluoretos, e adentrar a parte superficialmente, logicamente, e também em virtude do tempo, do mecanismo de ação do fluoreto, levando em consideração o fluoreto no meio bucal e a manutenção desse mesmo fluoreto nesse meio. Os outros 4 momentos, totalizando 5 momentos que estaremos juntos tratando dessas recomendações, nós vamos trazer à discussão meios coletivos para a utilização do flúor, tá? Trazendo questões sobre a água de abastecimento público, os dentifrícios, propriamente a escovação dental supervisionada, os bochechos bucais e os géis. Na parte 3 ainda da nossa discussão, nós traremos meios individuais de utilização desse fluoreto, trazendo como pontos chaves da nossa discussão os bochechos, do flúor, do fluoreto de sódio, suplementos para uso individual na gestação e na infância, vernizes e materiais dentários liberadores de flúor. Essa é a nossa parte 3. Nossa parte 4 trará propriamente a discussão a fluorose dentária, trazendo aspectos clínicos, a sua conceituação, o diagnóstico diferencial dessa fluorose, aspectos epidemiológicos, fatores determinantes dessa fluorose, os fatores de risco, proteção, ações de vigilância epidemiológica e como devem ser feitas as notificações em relação a casos graves de fluorose. A nossa última parte, ela trará efeitos adversos do flúor para a saúde geral.
uma toxicidade, né, e propriamente as considerações finais a respeito dessa quinta parte. Gostaria de ressaltar que a nossa discussão ela vem realmente trazer aquilo que está sendo recomendado dentro desse documento, fazendo um resumo sobre o que se trata esse documento, tá? De maneira realmente a trazer, remeter o assunto ao que está propriamente nesse guia. Então, hoje nós iniciamos a nossa parte 1, tá certo? Que é realmente uma introdução bastante breve em relação à utilização dos fluoretos, né? Em que a gente tem o objetivo de trazer realmente esse convite para que nós estejamos aqui em outros momentos tratando desse guia que nós traremos para discutir. Em suma, o que nós queremos deixar claro é que a utilização dos fluoretos tem marcado a cárie dentária de um aspecto realmente positivo, diminuindo a sua prevalência, e isso é extremamente importante. Porém, por outro lado, a utilização indiscriminada dos fluoretos, ela traz também o problema da fluorose. Então, o que nós queremos abordar é exatamente a utilização com parcimônia desse fluoreto, voltada para as comunidades em função de seus riscos, os riscos loco-regionais que são diferenciados, as populações assistidas, né? Deve haver uma avaliação prévia daquela condição local para que se possa realmente optar por um ou outro meio de utilização desse fluido. Então é isso que nós queremos deixar claro à medida que nós formos adentrando o tema e discutindo os pontos relacionados a isso. A utilização do fluoreto aparece com bastante força na Política Nacional de Saúde Bucal, nas diretrizes que propõem uma reorganização do modelo assistencial voltado propriamente para a odontologia, logicamente baseado nos princípios do Sistema Único de Saúde. E uma das possibilidades que a gente verifica, que não é diferente das diretrizes do sistema, é exatamente propor ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. E a saúde bucal estaria inserida nesse contexto. Então, dentro dessas ações de promoção e proteção à saúde, o que se destaca, e é nosso interesse nesse momento, é exatamente a questão da inclusão como meta e estratégia dos municípios a fluoretação das águas. Então, daí a importância de nós sabermos, nós compreendermos bem esse tema para que nós possamos utilizar em nosso favor esse fluoreto como forma de diminuir a prevalência de cárie e propriamente o avanço da progressão dessa doença. Então, também nessa política, a gente deve considerar, também em função do guia, né, a necessidade de se apresentar essas formas de utilização desses fluoretos, considerando que eles podem ser utilizados como métodos preventivos de âmbito populacional e também para uso individual, podendo haver a associação desses métodos, logicamente se levando em consideração o risco das comunidades em relação à cárie dentária, que apesar de franco declínio, é algo realmente importante quando a gente fala de doenças da boca. No início do século XXI, o Brasil acaba registrando um quadro epidemiológico voltado para a saúde bucal, que mostra um retrato de redução na prevalência e na gravidade da cárie dentária, principalmente em crianças e adolescentes. O uso da fluoridação das águas, ela aparece como uma medida de saúde bucal bastante importante que gerou essa consequência. Porém, é importante, como nós já tínhamos comentado, que o cirurgião dentista conheça e reconheça as potencialidades desse flúor, sabendo, né, que é que pode ser utilizado adequadamente. O Brasil ele tem o segundo maior sistema de fluoridação de águas de abastecimento público no mundo, tá certo? E ao longo das décadas, a utilização de dentifrícios fluoretados, ela se tornou mais frequente. Então, o que a gente considera que hoje,
boa parte da população está exposta a múltiplas formulações que contêm produtos fluoretados, né? E, logicamente, dentro das possibilidades de risco de fluorose, que nós já havíamos comentado também, é importante que nós saibamos atuar de maneira crítica em relação à utilização desse produto. Ele acabou consistindo um importante elemento estratégico quando a gente fala de prevenção de cárie, tá? Exatamente se ele vier corretamente aplicado, logicamente, às situações que nós temos dentro do nosso trabalho na saúde pública. É muito comum os profissionais da odontologia visitarem espaços sociais em que eles façam a utilização de bochechos ou propriamente de géis e vernizes fluoretados para toda a amplitude daquela comunidade. Mas, volto a dizer, é extremamente importante que ele conheça a necessidade daquela comunidade e propriamente as necessidades individuais daqueles que convivem naquele espaço, que certamente não serão os mesmos. Existem municípios no Brasil que a utilização de géis fluoretados ela tem sido criticada até pela quantidade de episódios de fluorose que se pode verificar naquela população em especial. Então é preciso se repensar a utilização do flúor dentro dessa lógica. Se ele age exatamente diminuindo a possibilidade de uma atividade de cárie, ou se ele age de maneira a favorecer amplamente a fluorose dentária. Então, os fluoretos, né, no caso, a forma iônica do elemento químico flúor, são os principais responsáveis por esse declínio de cárie apresentado nos dias de hoje. Mas, além propriamente dessa redução de prevalência, o flúor também age reduzindo a velocidade da progressão das novas lesões. Em função do histórico, é importante a gente pontuar que a utilização dos fluoretos como método preventivo para cárie dentária e propriamente terapêutico passou a ser utilizado em 1945 e 46 nos Estados Unidos da América e no Canadá como sendo uma medida de fluoretação extensa de base populacional para o abastecimento público. Já no Brasil, a utilização veio um pouquinho mais tarde. Ela acontece na década de 50, mais propriamente em 1953, e a partir da década de 60, há uma expansão da fluoretação dessas águas de abastecimento. A década de 70 encontrou uma legislação própria para isso, para essa fluoretação de água, porém ainda existem municípios do Brasil em que a água não é fluoretada. Em torno de 2006, 100 milhões de brasileiros tinham acesso à água fluoretada. A utilização de dentifrícios fluoretados também, que foi outra medida paralela à fluoretação das águas de abastecimento, ela tem um forte impulso a partir de 1989, tá certo? E dentre os países do mundo, o Brasil é o terceiro país em consumo por pessoa per capita de dentifrícios, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. É um importante dado para nós trazermos aqui a discussão. Como mecanismo de ação, é importante nós considerarmos que o objetivo da utilização do flúor é fazer com que esse fluoreto se mantenha na cavidade bucal, porque é exatamente essa manutenção que vem a interferir no desenvolvimento da cárie dentária, seja por precipitação da fluoroapatita, tá? Ou seja, propriamente pela potencialização da capacidade tampão da saliva, diminuindo a progressão dessa cárie. Então, é importante que nós conheçamos o mecanismo de ação desses fluoretos para que nós possamos realmente nortear nossas práticas, voltadas sempre, estando sempre baseadas no risco individual e o risco coletivo, e também pensando criticamente na correta indicação a partir dos meios de que nós dispomos dentro da nossa prática clínica. É importante nós retomarmos nesse momento
mecanismo de captação da produção, digamos assim, de cáries dentárias. As bactérias que estão presentes na boca, né, na placa, produzem ácidos, tá certo? Esses ácidos vêm por dissolver a estrutura mineral do esmalte, causando uma cavitação, tá? Que acontece principalmente durante a manutenção do pH baixo, tá? A presença do fluoreto nessa cavidade, de preferência o fluoreto sistêmico, que você teve acesso por água, por exemplo, de abastecimento, a presença desse fluoreto na cavidade bucal, que vai interagir com esse fenômeno, tá? De remineralização e desmineralização, e ele atua exatamente nesses eventos. Então, o que nós trazemos é exatamente que o flúor ele tem importância primordial no mecanismo de desmineralização e remineralização, tá? É aí que ele vai atuar se ele estiver dentro da cavidade no momento em que esse evento estiver acontecendo. Então, quanto mais acesso ao flúor, tá? Se ele tem acesso diário a esse flúor, certamente a quantidade de saliva, a quantidade de flúor na saliva, ela vai ser bem maior que aquele que não tem acesso diariamente a esse flúor. Então, o flúor, ele ingerido, ou seja, de modalidade sistêmica, ele é absorvido, ele vai para a corrente sanguínea e acaba retornando à cavidade bucal pela secreção salivar. Tá? Então é interessante que essa secreção salivar contenha uma quantidade razoável de íons fluoreto, que é exatamente esse íon que vai trabalhar durante o mecanismo de remineralização através da produção de fluorapatita e propriamente por ser menos solúvel acaba sendo incorporado a esse esmalte. Então, é importante a gente considerar que há uma possibilidade de utilização de diferentes modos de aplicação desse flúor, baseados no risco, e é exatamente através dessas possibilidades que nós iremos conversar mais à frente. Como imperativo da utilização dos fluoretos, é importante nós considerarmos que não se deve associar dois métodos cujo modo de aplicação seja sistêmico. Um exemplo disso é a água de abastecimento público, tá? E, por exemplo, o sal de cozinha. Esses dois métodos não devem ser associados. Porém, métodos coletivos, eles podem ser associados a métodos individuais, potencializando, logicamente, o seu efeito, por favorecer, logicamente, a manutenção do íon fluoreto na boca, que vai atuar no mecanismo físico-químico de remineralização. Logicamente, é importante se avaliar o contexto e a oportunidade da utilização da associação desses meios, tá? E, logicamente, que tipos de consequências virão dessa utilização. Se os benefícios eles são maiores do que a possibilidade, por exemplo, de uma toxicidade, que é isso que a gente não deseja. Contexto brasileiro, no que se trata de sistemas de prevenção de cárie dentária, a gente pode trabalhar tranquilamente com esse tipo de associação de métodos. Há métodos sistêmicos e métodos tópicos, logicamente buscando a universalização desse acesso regular de flúor, tá? Como um meio realmente eficaz, em que os estudos mostram que em torno de 50% da prevalência de cárie tem caído em função da utilização do flúor nas águas de abastecimento público, tá? Então, nós finalizamos hoje a nossa conversa
de maneira bem objetiva, né, que o flúor, como um instrumento de prevenção de cárie dentária e propriamente de diminuidor dessa progressão, ele é extremamente importante. Mas nós temos que avaliar de maneira muito crítica a utilização desse elemento com vistas, né, a utilizá-lo de maneira responsável, pois a utilização indiscriminada desse elemento pode favorecer a episódios de fluorose, tá? Que causam transtornos bem interessantes, bem importantes, digamos assim, para aqueles que são possuidores desse problema. Através de manchamento, propriamente, distúrbios na formação do esmalte e ainda outras consequências advindas dessa utilização de maneira errônea. Então, aqui eu finalizo a nossa conversa de hoje. Foi exatamente para que vocês tivessem uma ideia do que nós iremos conversar nos próximos dias, tá certo? Que possam, de preferência, já terem acesso a esse material que está disponível no site do Ministério da Saúde, na parte de publicação voltada para a saúde bucal, para que exatamente amanhã a gente já comece a tratar da segunda parte, tá certo? E vocês venham já com algo, né, questionamentos já sobre o que vocês leram, ideias, propriamente a experiência dos municípios também são extremamente importantes, essas experiências a serem discutidas, considerando que o fluoreto precisa ser utilizado com parcimônia, né, considerando esses dois lados, de consequências voltadas à sua utilização. Eu fico disponível para questionamentos, tá? Se fizerem necessários, e encontrarei vocês amanhã no mesmo horário para a gente poder dar continuidade a esses métodos de utilização e propriamente as recomendações da utilização desses fluoretos segundo o Ministério da Saúde. Uma boa tarde a todos.